Glória e paz, Israel, aqui é o Emerson e esse é mais um vídeo do canal Cristão Tipo Nerd. Então, se você chegou até aqui, seja bem-vindo. Hoje temos a inauguração de um novo quadro. O quadro novo é o quadro Palavra Filmada. Eu sei o nome não é tão bom, mas o contexto é legal. Então esse quadro ele nasceu de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, Adriana, do Bola de Neve também. Inclusive ela também tem o canal dela, Testemunhos que Edificam Sua Fé. Eu vou deixar o link no canal nas descrições e se você quiser visitar lá para ver o material dela, é bem legal, porque são vídeos de testemunhos de diversas pessoas, inclusive tem o meu lá também. Então se você quiser visita lá que vai ser bênção. Esse quadro vai funcionar da seguinte forma: eu vou pegar um filme, diversos filmes de determinados temas, não precisa ser um filme cristão especificamente, e a partir do filme, da história do filme, eu vou tirar pequenos ganchos, pequenos gatilhos e vou fazer uma micro palavra, uma pregaçãozinha básica para te edificar. Não é nada gigante, é uma coisa basiquinha, mas é bem, eu espero que seja bem legal. Então, se você está curioso para ver como vai funcionar, vem comigo. Se você passou da vinheta e chegou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda. Deixe seu like no vídeo e acione o sininho de notificação, que assim o YouTube pode mandar todas as informações quando eu posto vídeos novos. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. É claro. O primeiro filme que eu vou usar nesse quadro vai ser o filme, uma animação, que é a animação Liga da Justiça, Flashpoint Paradox, que seria, aqui ficou conhecido, ficou traduzido como Liga da Justiça, ponto de ignição. A história, resumindo para vocês, porque o contexto do quadro não é muito se focar na história do filme. Ela vai ser usada de pano de fundo, mas a história não é muito importante aqui. É alguns detalhes da história que eu vou usar, não a história em si. A história do filme, ela começa com o Flash, nós acompanhamos a tragédia dele, que a mãe dele foi assassinada e a partir daí ele está vivendo a vida dele, ele cresceu, já virou Flash, enfrentando super vilões com o auxílio dos amigos da Liga da Justiça e tal. E no momento, um dos maiores vilões dele, que é o Flash Reverso, cita que ele não vai poder proteger todo mundo para sempre, principalmente aqueles que ele ama. E isso acaba se tornando um golpe baixo para ele, porque ele fica meio triste e sai correndo lá em alta velocidade. Depois de um tempo ele acorda lá no escritório dele do trabalho e ele vê uma matéria na televisão, no computador, quer dizer, que está falando que o mundo está à beira do Armagedon. E aí ele fica meio assim, aí nisso o amigo dele de trabalho fala: você viu, mataram o elástico. Aí ele fica até assustado: do que? Mataram o homem elástico? Aí ele: não, que homem elástico? O garoto elástico. Ele: garoto elástico? Ele é. Aí nisso ele vê uma matéria na televisão onde o Capitão Phil está tendo um duelo contra o Capitão Boomerang. E aí ele fica: ah, deve ser, eles foram querer roubar alguma coisa lá do Museu do Flash e tal. Aí o cara: mas Flash? Aí nisso, quando ele vai querer correr, ele tipo, percebe que ele não está conseguindo acelerar. E aí ele toma um rola feio, cai lá na frente do lugar. E nisso chega a mãe dele. Aí ele: mãe? Aí ele se assusta tal, e percebe que a mãe dele está viva. E aí nisso ele descobre que existe uma realidade alternativa onde ele nunca aconteceu um acidente que fez ele virar o Flash, a Liga da Justiça nunca existiu, o Aquaman e a Mulher Maravilha eles estão em uma guerra enorme de proporções épicas. A Mulher Maravilha ela virou a líder das Amazonas total e está tentando dominar o mundo. E o Aquaman, ele nunca virou Aquaman também, ele virou a contraparte dele lá de Atlantis, que é Orin, o nome dele de Atlantis. E ele quer dominar também o mundo, e principalmente se vingar das Amazonas, porque a Diana matou a Mera, que era a esposa dele, e agora ele quer vingança. E nisso a humanidade está no meio desse fogo cruzado, tanto que vilões e heróis remanescentes formaram um grupo de resistência. E eles estão lutando para tentar evitar esse mal que é o Aquaman e a Mulher Maravilha. Em meio a esse caos, o Barry acorda, né, o Flash,
sem entender o que está acontecendo. E depois ele descobre que ele, na verdade, foi o culpado disso, porque ele descobre que numa tentativa de mudar o passado, ele acelerou até uma velocidade temporal, onde ele viajou no tempo e salvou a mãe dele de morrer no dia que ela seria assassinada. Foi bem no aniversário dela. Com isso gerou uma explosão temporal que mudou totalmente eventos ligados à linha do tempo da história da DC. Com isso, o Superman, em vez de cair lá no rancho dos Kent, ele foi parar no meio de Metrópolis e foi preso pelo governo. Ele ficou aprisionado num lugar subterrâneo, ou seja, ele não recebia o sol daqui da Terra, que era o que dá poder para ele. Então ele cresceu como um homem raquítico, fraco, que ficava escondido lá no subterrâneo. Além dessas diversas mudanças que eu já contei, o Batman também teve uma grande mudança, porque o atentado lá que leva a vida dos pais do Bruce é invertido. Em vez do Bruce presenciar a morte dos pais, os pais presenciam a morte do Bruce. Porque o assaltante lá acaba atirando no próprio Bruce e mata ele. O pai dele, na fúria, agride o assaltante. A mãe dele, consumida pela loucura, acaba virando o Coringa. Então é uma história bem confusa mesmo. E em meio a tudo isso, o Barry está tentando recriar o acidente que deu os poderes para ele para voltar a ser um corredor. Passado esse resumo, vamos onde eu quero chegar. Essa história toda trouxe para mim alguns pontos. Principalmente no começo, a mãe do Barry, ela fala uma coisa para ele porque o carro dele se quebra e uma pessoa passa sem dar ajuda, ele sai correndo atrás, falando, não, você tem que ajudar as pessoas. E a mãe dele fala, calma, eu aprendi uma coisa quando eu era mais nova, minha avó me ensinou. Nós devemos aceitar aquilo que não podemos mudar. E devemos ter coragem para mudar o que podemos. E devemos ter sabedoria para entender a diferença. E aí que eu quero começar essa pregação de hoje. Então eu tirei uma primeira palavra aqui, que está em Provérbios 16:9, que diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Então, você vê aqui, a palavra é bem clara, que nós temos nossos planos, nós traçamos nossas rotas, planejamos o que vamos fazer, mas quem controla os passos é o Senhor. Porque ele conhece o nosso futuro, ele conhece o que é bom, ele conhece o nosso coração. Então, às vezes, nós pedimos coisas com o nosso entendimento humano, que nós achamos que será bom. Mas Deus conhece nosso coração, Ele conhece o que é bom. E Ele sabe que, às vezes, as nossas escolhas não são boas. E vai nos levar a caminhos que não são bons. Então, nós temos que reconhecer quando uma coisa está perdida, essa batalha está perdida. Nós não temos que continuar lutando essa luta, porque ela vai levar a um lugar que não vai dar em nada. Vamos dispensar um esforço, vamos dispensar energia para uma coisa que não vai dar em nada, que no final vai dar errado. É como se fosse uma pessoa que ela tem um negócio próprio, ela tem um comércio que seja, e aí Deus toca ela e fala, ó, entregue esse comércio. Então, a pessoa às vezes ela pode, tem esse negócio já faz tanto tempo, eu não quero me desfazer disso, e pode querer não dar o negócio que ela tem. Eu vou lutar, eu vou conseguir fazer dar certo, vai mudar a situação. Mas Deus está falando, é para dar o negócio, é para entregar. Só que ela não entrega, então ela continua lutando. Então às vezes essa luta dela vai manter o negócio dela aberto. Às vezes por um mês, às vezes por 2 meses, às vezes por 1 ano, às vezes por 2 anos, às vezes por 10 anos. Mas uma hora isso não vai dar certo. Porque Deus, ele conhece o futuro, Deus é onipresente. Então se ele está falando hoje é para entregar porque ele tem algo novo para a pessoa. Se a pessoa não entrega, ela não consegue viver algo novo. E lá na frente vai chegar uma hora que todo o esforço que ela dispôs para tentar manter uma coisa que estava perdida vai dar errado. E aí ela vai perceber que se ela tivesse entregado e vivido o novo de Deus, ela estaria muito melhor agora. Talvez teria 2 negócios. Então nós temos que, como a mãe do Barry disse, nós temos que aceitar o que não pode ser mudado. Se não pode ser mudado, amém. Deus sabe o que está fazendo. O segundo ponto que eu tirei aqui foi referente à coragem. Que a mãe do Barry diz para ele, você tem que ter coragem para mudar aquilo que você sabe que pode ser mudado.
Então eu tirei uma pequena palavra que está em Eclesiastes 9:10. Diz assim: tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. O que Deus está falando aqui? Faça bem feito, faça com vontade, tenha coragem, não se omita, porque quando você sabe que pode ser mudado, que é uma luta que vale a pena travar, você tem que travar. Então, pegando, por exemplo, no filme, os vilões e heróis lá, eles sabiam que eles não eram tão fortes quanto as Amazonas e os Atlantes, mas eles sabiam que eles tinham um objetivo, que era salvar a humanidade, que era salvar eles e outros. Então eles queriam lutar por isso. E até alguns que não tinham poder nenhum, como o Capitão Steve Trevor, que foi morto pela Mulher Maravilha, sendo que na história real ele é o amor da vida dela. Ou a Lois Lane, que se infiltrou sozinha lá no reino das Amazonas, a Nova Temícera, onde elas dominaram a Europa, lá na parte da Inglaterra. E lá era o novo lar delas. E a Lois Lane se infiltrou lá sozinha, ela não tem poder nenhum, não tinha habilidade nenhuma de luta. Mas ela se filtrou lá para colher informações para conseguirem parar elas. E ela teve essa coragem de fazer. Ela sabia que ela tinha um propósito que poderia ser mudado. Então ela teve coragem de ir fazer. E assim somos nós. Então nós devemos ter coragem de batalhar guerras que podem ser mudadas, não aquelas que não podem ser mudadas. Então temos que ir para cima nessa situação. E é isso que a Nora Allen, que é a mãe do Barry, quis explicar. Temos que ter coragem para fazer o que pode ser mudado. E aí entrou o terceiro ponto do que a Nora fala pro Barry, que é a sabedoria para entender a diferença. E aí eu tirei uma outra palavra, que essa palavra ficou aqui em Tiago 1,5, que diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então, Deus está falando, se você precisa de sabedoria, você precisa de força, de coragem, peça a mim. Venha até mim e eu os ouvirei. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Então, Deus está falando. Se você não entende se aquilo que você está pondo na mão vale a pena colocar a mão ou deixar, peça sabedoria para Deus. Eu senti de entregar o meu negócio, mas eu não tenho coragem de entregar meu negócio. Devo entregar meu negócio? É uma luta que eu devo tentar batalhar. Peça sabedoria para Deus. Eu tô com uma causa impossível na justiça. Como eu devo proceder? Sabedoria a Deus. Devo mudar de trabalho? Estou trabalhando numa firma, tá legal, mas está acontecendo algumas coisas assim assadas. Eu não sei se eu continuo batalhando lá para ser luz ou se eu vou acabar sendo trevas lá. O que eu faço? Entrego o trabalho, parto para outra, começo do zero, mudo de área. Peça sabedoria para Deus. Então quem vai te dar sabedoria do que fazer é Deus. Então você tem que entender isso. Então era isso que, por exemplo, o Cyborg, ele comandava a rebelião, vamos dizer assim, a resistência humana, porque ele trabalhava para o presidente e estava recrutando os meta-humanos, tanto vilões quanto heróis em outra realidade, para lutarem a favor deles, para eles conseguirem parar as Amazonas e os Atlantes. Só que ele precisava de sabedoria para gerir tudo isso. Então por isso que ele estava planejando o quê? Ele sabia que ele precisava da ajuda do Batman. Porque o Batman conseguiria, por ser um estrategista nato, ajudar ele como resolver essa situação. Então, você tem que pedir ajuda às vezes quando você não sabe o que fazer. Mas no nosso caso, cristãos, é pedir ajuda a Deus. Que Deus vai mostrar onde você deve pôr a mão e batalhar por isso ou não. Outro ponto que o filme nos dá é a questão do perdão. A gente às vezes sabe que é difícil perdoar uma pessoa que faz mal para nós, que faça alguma coisa que seja irrepreensível ao nosso olho carnal. E às vezes Deus está falando, perdoa, perdoa, libera perdão. Por quê? Porque quando você libera perdão, você está apto a ser perdoado. Porque você foi perdoado por Deus, você é culpado. E Jesus não era culpado, ele era inocente. Mas ele sofreu o que sofreu para que você, sendo culpado, fosse perdoado.
Então hoje, como hoje você não pode dar perdão a quem te fez alguma coisa? Então Deus está nos ensinando a perdoar. E seguindo o próprio filme, ele carece de perdão. E aí eu tirei uma palavra em cima disso. Essa palavra ela está em Mateus 18, 21 e 22, que diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Deus está nos falando, você tem que perdoar seu irmão 70 vezes 7. Você não tem que... é 7, é 1, 2, 3... é 70 vezes 7 que você tem que perdoar o seu irmão quando ele pecar contra você. Então nós temos que ter isso em mente. Porque pegando o gancho do filme, a história que depois é revelada, que a guerra das Amazonas contra os Atlantes começou a partir de uma briga. Por quê? Os Atlantes e as Amazonas firmaram uma parceria, onde foi feito um pacto familiar, através do casamento. Então o Arthur, né, o Orin, que é o Aquaman, ele se casou com a Diana, a Mulher Maravilha. Assim fazendo um pacto entre os dois reinos, né? As duas famílias, vamos dizer assim. Então, tanto Atlantis quanto Amazonas. Só que, como o Aquaman ele já era casado com a Mera ficou cheia de ciúmes por ele ter uma segunda esposa. E foi lutar com ela, tentar matar ela, fazer alguma coisa contra ela. Só que a Mulher Maravilha, sendo mais forte, acaba matando ela. E ainda tira o elmo dela, aquele estandarte na cabeça, e coloca na própria cabeça dela. E pro Aquaman, isso foi um ataque pessoal, porque ele não entendeu assim a situação, ele não estava presente na hora, então ele não viu o que aconteceu, que a Mera começou o ataque primeiro. Para ele, a Diana, por maldade, foi e matou ela. E aí nisso começa a guerra. Ou seja, essa guerra que o Aquaman iniciou por causa da morte da Mera, levou à morte de muitas pessoas. E muitas mesmo, humanos, Atlantes, as Amazonas, muitas pessoas morreram. Porque faltou o perdão do Arthur. Ele podia ter conversado, entendido o que aconteceu. É um pecado de morte? É, mas ele devia ter entendido o que aconteceu e perdoado. Assim como Deus perdoou a igreja, ele poderia ter perdoado ela e evitado o derramamento de sangue. Mas através da falta de perdão que ele teve, muitas pessoas morreram. E o outro ponto que eu tirei aqui de tudo, da situação do filme, é a questão da união. Porque o que acontece? Os heróis assim rebeldes, vamos dizer assim, que é a mistura de heróis e vilões, eles sabiam que cada um deles sozinho não conseguiria vencer. O exemplo disso é o Capitão Átomo. Ele, por ter ele era muito forte, ele tinha uma grande força. Ele achava que poderia chegar lá e ir para cima do Aquaman, lá dos Atlantes, e destruir tudo, chegar lá e acabar com a guerra. Mas ele foi sozinho. E então assim, acabou sendo derrotado e capturado. E através disso ele foi usado como arma e no final ele foi o causador da explosão lá que ia acabar com o mundo. Então o que acontece? Deus está nos falando, nós temos que andar em união, porque nós somos corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo aqui na Terra, então nós temos que andar em unidade. Se nós andamos separados, nós não conseguimos vencer o inimigo. Então a partir daí eu tirei uma palavra que está em Romanos 15, 5 a 7, que diz assim: que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia, uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus Cristo. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Então Deus está falando, nós temos que andar em unidade, nós temos que andar em união. Por quê? Quando o Capitão Átomo foi lá e se matou, ele foi sozinho. Então ele foi capturado pelo inimigo. Porém, o Cyborg, ele tinha um plano. Então ele sabia que eles tinham que ir juntos para conseguir vencer os inimigos. Então ele estava formando uma resistência secreta para na hora certa eles conseguirem atacar e tentar evitar aí a grande matança que estava ocorrendo. Então nós às vezes temos que ter uma união.
Não podemos andar sozinhos. Quando andamos em dois ou três, estamos em união com Cristo e Cristo está lá. Porque ele fala, onde dois ou três está reunido em meu nome, lá eu estou. E também na Eclesiastes diz que se você anda em dois, onde um cair, o outro vai poder te ajudar a levantar. Agora, se você anda sozinho e cair, ninguém vai poder te ajudar. Então temos que andar em unidade. A união é necessária para vencer. E o último ponto que eu tirei do filme é o ponto do sacrifício. Porque na história nós temos vários sacrifícios para que o Barry consiga concluir com êxito o objetivo dele, que é voltar no tempo e impedir o que ele fez para assim voltar ao futuro normal. E para isso muitas pessoas morrem. Então eu tirei uma pequena palavra que está em Hebreus 10:10, que diz assim: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Então aqui Deus está falando que a vontade dele é que nós fôssemos santificados e salvos através do sacrifício de Jesus, da oferta do corpo de Jesus, que foi dado no madeiro, na cruz, lá onde ele foi morto, transpassado, e através dessa entrega dele, nós fomos sarados, nós fomos perdoados e libertos, e a conta foi paga. Então a partir daí Deus quer a santidade de nós, porque nós fomos livres nesse momento. Que nem no filme, que o Flash ele está sem poder, então ele precisa da ajuda do Batman, ele ajuda ele a recriar o acidente que deu os poderes para ele. Através daí ele precisa descobrir por que ele não está conseguindo acelerar o suficiente, então ele percebe que tem algum corredor que está impedindo ele de conseguir essa aceleração. Então ele suspeita que seja o Flash reverso. Até que ele acaba vendo por uma foto tirada pela Lois Lane que o Flash está lá, o reverso está lá pela Nova Temícera, onde vai ocorrer a guerra final. Então depois ele se encontra com ele, inclusive ele acaba apanhando bastante, mas no final o Batman, quase morto, consegue matar o Flash reverso, assim liberando o Flash para usar os poderes dele, mas ele já está bem machucado, ferido, e meio a isso muitos outros morrem na guerra para tentar salvar a humanidade. Os sacrifícios são feitos, então o Cyborg morre tentando salvar, outros que são vilões, mas que estavam ajudando, como o Bandoleiro, também é morto. Então ocorrem muitas baixas de ambos os lados, principalmente daqueles que queriam ajudar a acabar com o mal, com a guerra, para evitar o fim da humanidade. Então para o Flash conseguir fazer a corrida dele, conseguir a aceleração e voltar no tempo para impedir ele mesmo de salvar a mãe dele, assim acontecer esse colapso, ele precisou de ajuda de muitas pessoas que se sacrificaram. Então às vezes o nosso sacrifício não é ir lá e morrer, se matar, literalmente, mas nós temos que estar preparados para se sacrificar para ajudar o próximo a conseguir um objetivo. O seu irmão às vezes dá a cara a tapa, estender as mangas e a luta. Então nós temos que estar preparados para se sacrificar, para ajudar o corpo, porque nós somos corpo, é o que eu disse da união. Então nós andamos em unidade para a glória de Deus. Então nós temos que estar prontos e preparados aí para glorificar a Deus e ajudar a progressão do reino. Bom, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo desse quadro novo, que é o Palavra Filmada. Então, se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. Ative o sininho de notificação para receber a informação dos próximos vídeos. E vamos aí curtir esse conteúdo aí que eu espero que tenha ficado bem legal. No mais é isso. Paz e bênção a todos. Fui!